Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, você está aqui no áudio, aqui do Spotify. Bora começar a ler. Leitura de hoje, do livro O que Deus tem a ver com sexo, de David Riker. Capítulo 5. Tem um mandamento na Bíblia dizendo: não farás sexo antes do casamento? Não existe um versículo que diga explicitamente: não farás sexo antes do casamento. Porém, a Bíblia, desde a criação, associa a relação sexual ao compromisso do casamento. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Eles se tornarão uma só carne. Essa mesma frase aparece na Bíblia em outros 4 textos, em 2 ocasiões. Elas estão nos lábios de Jesus. As 2 outras vezes são mencionadas por Paulo. A repetição dessa ideia deixa clara sua relevância dentro das Escrituras. É bem verdade que cada um dos episódios tem um contexto específico, no qual se destaca em um ângulo da relação entre casamento e sexo. Não nos cabe aqui uma descrição detalhada de cada passagem. No entanto, alguns fatos nos saltam aos olhos. Primeiro, sabemos que Deus criou a mulher a partir do homem e estabeleceu um desejo de união entre eles. Esse é o amor erótico, desde Adão e Eva. Esse interesse mútuo se presta à celebração da vida, seja por conta do prazer envolvido no enlace, seja por meio da procriação. Ambas as coisas precisam conhecer o princípio do compromisso e da responsabilidade, pois, caso contrário, o que era para representar o amor e a vida se traduz em mero consumo e descarte do outro. Em segundo lugar, lembramos a ideia de complementaridade, sobre a qual já falamos anteriormente. A esse respeito, o pastor e escritor Sam Allberry afirma: ela é igual a ele do jeito certo, feita da mesma matéria, e diferente dele do jeito certo, mulher em vez de homem. Essa complementaridade leva à profunda união entre eles quando, mais tarde, se juntam em um sentido sexual. Por isso deixará pai e mãe e se unirá com a sua mulher. Claramente, o texto de Gênesis 2:24 não se refere apenas a Adão e Eva. Na verdade, o autor sagrado sai da vida particular do primeiro casal e estabelece o padrão de intimidade física, emocional e espiritual a ser vivenciado pela humanidade. Todos os matrimônios são fundados nessa história, e nela o sexo é o elemento vinculador, no qual a imagem dos dois que se tornam um se realiza de forma plena. Assim, podemos afirmar que o sexo não é apenas troca de fluido ou de emoções e êxtase. Ele representa a união de 2 seres humanos. Por isso, quando há ruptura da fidelidade sexual entre os cônjuges, o casal experimenta uma profunda anomalia no casamento. Se levarmos isso a sério, vamos entender que não fomos feitos para relacionamentos sexuais excessivos, nos quais o ato erótico se torna menos relacional, menos significante. Nesse sentido, aquilo que foi criado para unir pessoas de forma irreversível pode ser usado fora dos propósitos divinos, tornando-se um canal vazio por meio do qual expressamos nossa cobiça e nosso egoísmo. Esse caminho nos leva à objetificação do outro e à produção do que as escrituras chamam de imoralidade. A imoralidade, porneia, em grego, é uma palavra usada na Bíblia para designar todo tipo de relação sexual fora do casamento, entre um homem e uma mulher, e inclui a prática do adultério, do sexo antes do casamento, do incesto, do olhar com intenção impura, cobiça e da homossexualidade. Essa definição tem nome e respaldo bíblico, arraigada tanto nos 10 mandamentos e no Código de Santidade, Levítico, presente na lei de Moisés, como nas palavras de Jesus e dos apóstolos. Vejamos alguns textos que confirmam isso. Vai ter alguma coisa aqui dentro. O que é isso? Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstência da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominados pela paixão e desejos desenfreados,
como os pagãos que desconhecem a Deus. No primeiro trecho, vemos a lei apontar para a natureza de Deus e mostrar a maneira de viver que o glorifica. Os 10 mandamentos não estão soltos na Bíblia, antes estão conectados com toda a grande narrativa do amor divino. Deus nos criou perfeitos, no entanto, a queda produziu morte e caos em todas as nossas relações. Dessa forma, não sabemos como viver de forma plena e digna. Por isso, precisamos que o Criador estabeleça um caminho de salvação. A lei é parte desse caminho, uma vez que ela nos mostra o tamanho e a gravidade do pecado. Talvez seja útil explicar melhor a necessidade da lei. Sem saber que estamos errados e perdidos, não nos abriremos para a graça salvadora, ou seja, para compreender o tamanho estrondoso do amor que não nos dá o que merecemos. É necessário que reconheçamos o tamanho do buraco no qual nos metemos. A lei tem esta função: mostrar o pecado e nos fazer clamar por perdão e salvação. Afinal, quem admitirá que foi achado sem primeiro entender que se perdeu? Desse modo, ao contrário do que dizem por aí, a lei é boa e necessária. Nesse contexto, a resposta de Jesus ganha um sentido muito profundo, pois ele localiza o problema do ser humano no coração. Ou seja, a imoralidade que se apresenta com comportamentos práticos no mundo externo tem sua origem no centro de seu interior, o coração. Esse núcleo é mais íntimo e importante, contém sua vontade, seus pensamentos e seus sentimentos. Nada pode ser mais merecedor de cuidado do que essa central de comando. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele depende de toda a sua vida. Portanto, quando pecamos, não devemos considerar que o fizemos por causa da nossa infância sofrida ou por alguma circunstância na qual estamos inseridos. Na verdade, essas situações, embora sejam relevantes, apenas revelam a cobiça e a imoralidade que já estão em nosso coração. Por esse motivo, precisamos de um novo coração, capaz de ser governado por Cristo, e não pelo nosso próprio ego. E é exatamente isso que ocorre quando nascemos de novo, quando nos unimos a Cristo. Ele nos dá outro coração e nos educa a viver segundo a sua vontade. Por isso, não adianta esperar mudança na sexualidade de alguém, torná-la moralmente aceitável, sem que essa pessoa nasça de novo. O discipulado não pode preceder a evangelização. Para completar esse entendimento, olhemos para o texto de 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 4, citado anteriormente. Nele, Paulo define que a vontade de Deus é que vivamos separados do mundo. Evidentemente, isso não quer dizer sair do mundo e não ter mais vida social. Antes, significa abandonar o padrão de relacionamentos e estar operando no mundo sem Deus. Isso inclui a sexualidade. Com efeito, o apóstolo Paulo lidava com uma cultura sexualmente permissiva, no qual o sexo antes do casamento era praticado pelos homens solteiros greco-romanos. Nesse tempo, era comum o sexo com prostitutas, mulheres escravizadas e outros homens. De fato, a religião e a cultura pagãs da época ofereciam pouco de estímulo a isso. Nesse contexto greco-romano, segundo o teólogo e professor Craig Kenner, o sexo do matrimônio só era proibido quando se tratava da relação entre um aristocrata e uma mulher livre, e isso se dava o nome de estupro. Na contramão dessa visão, o Paulo não faz qualquer concessão e não limita o mandamento a tipos específicos de relações. Ele simplesmente segue o entendimento do judaísmo de sua época e ensina que a vontade de Deus é que os cristãos façam sexo para procriar e para sentir prazer dentro do casamento, abstendo-se das relações pré-maritais e extramaritais, consensuais ou não, socialmente aceitáveis ou não. Portanto, percebemos que a lei, as palavras de Jesus e os ensinos de Paulo confirmam que Deus é um entusiasta do sexo. Ele o criou e que o sexo serve para o casamento, pois nele vamos aprender a não usar o corpo alheio como mero objeto de prazer momentâneo e egoísta, aprendendo a amar as pessoas. Guardar o sexo para o casamento nos ensina a amar as pessoas do jeito que Deus quer que as amemos. De fato, o desejo sexual deve servir ao nosso amadurecimento e não para ser o condutor de nossas escolhas. Não saberemos como amar o próximo se focarmos na busca por prazer sexual imediato. Quando a paixão é a senhora das escolhas, não estamos interessados no outro em si, mas concentrados em algo que a pessoa tem ou algo que pode nos oferecer. Assim, ou se torna apenas uma ferramenta de autogratificação. Por outro lado, se o casamento for um ambiente do sexo, o Espírito Santo vai educar meus desejos
meu é entender que não posso tirar uma casquinha da pessoa com quem ainda não me uni, antes de respeitá-la e valorizá-la, pois o corpo não é meu, pertence a Deus. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Nessa toada, para ter acesso ao corpo de outra pessoa, tenho que levar o pacote todo para casa, a pessoa toda. Eu, como homem, tenho que amar a mulher de fato, me comprometer com seu ser integral e não apenas com seu corpo. Este corpo não lhe pertence. Rei Davi teve de lidar com essa questão depois de casado. Ele cometeu um ato de adultério ao se relacionar sexualmente com Batseba, mulher de um dos seus mais fiéis guerreiros. Algumas pessoas acham que o fato de Davi ter sido chamado de o homem segundo o coração de Deus o torna um exemplo moral impecável. Tendo esse raciocínio, muitos se decepcionam ao ler sobre os grandes erros do maior rei de Israel. Porém, o título de segundo o coração de Deus significa apenas que Saul, rei anterior a Davi, havia sido a escolha segundo o coração, ideias e valores dos israelitas, e Davi representava a escolha de Deus para o trono naquele tempo. Não significa uma garantia de que ele não iria pecar. Com efeito, os escolhidos também são tentados pela cobiça do seu próprio coração e podem estar vulneráveis às seduções do mundo. A sexualidade dessas pessoas não se santifica automaticamente. Portanto, manter a prática sexual dentro do casamento não é algo que lhe será fácil. Davi caiu e escondeu seu pecado. Antes disso, Deus enviou o profeta Natã para acordá-lo de seu sonho de iniquidade. Quando o profeta confrontou o adultério de Davi, ele contou a história de um homem rico que havia roubado a única ovelhinha do seu vizinho pobre. Embora o pecado em questão seja de natureza sexual, a parábola do profeta versa sobre o que pertence ou não pertence a alguém. Em outras palavras, sobre o que Deus deu a Davi e o que ele não deu. Definitivamente, Deus dera muitas coisas a Davi. Ele era casado com várias mulheres, herdou toda a esposa de Saul, e tinha riqueza, saúde, reconhecimento e um futuro pela frente. Contudo, nada disso parecia suficiente, de modo que ele colocou sua atenção naquilo que Deus não lhe dera. Sempre que fazemos isso, corremos riscos de tomar indevidamente o corpo dos outros. E os meus desejos? Nesse sentido, alguém pode afirmar: isso é contraintuitivo, tenho vontade de satisfazer. O que farei com meus desejos? A resposta passa pela compreensão de que Deus não irá sacrificar seu processo de amadurecimento em nome da sua felicidade de curto prazo. Ele se propõe a ensinar você a amar. Isso é sinônimo de fazê-lo um adulto na fé. De fato, o amor é coisa de gente que amadureceu, que abandonou a infância, com desejo é Senhor de tudo. Assim, o desejo será submetido ao Senhor de tudo, Jesus Cristo, aquele que agora vive no cristão. E mais, o Espírito Santo tem a missão de formar Cristo em você. Para tanto, ele usará todo ao seu dispor, inclusive esse desejo, pois que ver com isso, coloca você diante de uma fabulosa lição: como desenvolver o domínio próprio. Por isso, o autocontrole aparece como fruto do Espírito na vida do Filho de Deus. Nesse sentido, é a graça que nos educa para que deixemos as impiedades e cresçamos em equilíbrio e autonomia sobre nossos afetos. Veja as palavras de Paulo a Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a ver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Diante disso, a principal questão é: você realmente quer ser educado a regenerar os ditames do seu eu e aprender a amar segundo a palavra de Deus? Na minha experiência, muita gente afirma querer, mas quando a tentação chega, vive repetindo: eu não consigo. E nesse caso, essa frase não tem a ver com uma disposição humilde de reconhecer limitações e mergulhar na dependência de Deus, mas sim com uma postura negligente, soberba e obstinada. Se for esse seu contexto, você precisa parar e dizer: eu não consigo, e confessar: no fundo, eu não quero. O amor é o oposto da imoralidade. Com efeito, o amor é o inverso da imoralidade. Ele é centrado em promover o bem-estar do outro, sempre em consonância com Deus e sua vontade, enquanto a imoralidade cobiçosa visa atender aos insaciáveis apetites do ego. Dessa forma, o amor é perseverar em uma escolha de longo prazo,
aposto que a imoralidade cobiçosa é ser guiado por experiências de felicidade passageiras e de baixa qualidade. Ademais, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Já a imoralidade cobiçosa é imediatista. Não espera ninguém. O amor é doar-se total e fielmente ao outro. Em contrapartida, a imoralidade cobiçosa usa o outro como meio de conseguir prazer. Quem ama foca no que o outro é, não no prazer que o corpo do outro provoca. Para concluir, podemos afirmar que o sexo aponta para a procriação, para o prazer e para o amor. Elementos que são vivenciados de forma plena e livre, dentro daquilo que Deus criou para contê-lo, o casamento. Agora vamos ver aqui a leitura que minha prima Vivian me mandou de hoje. Vamos ler aqui. Deixa eu ver. Vivian, deixa eu ver. Hoje é o quê? 2 Reis 10 e 11. 2 Reis 10 e 11. Peraí, deixa eu ver aqui. Abre aqui o YouTube. Botar aqui. Cadê? Deixa eu ver. Botar aqui no máximo. Aqui, cadê? Alterar o volume. Cadê? Volume máximo, 600, beleza. 2 Reis 10. 2 Reis 10. Deixa eu ver aqui, trocar a tela. Deixa eu ver aqui, área de trabalho, trocar a tela. Aí eu troquei a tela. Bora, 2 Reis 10. 2 Reis, capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Gisel, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: Logo, em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas, olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: Eis que 2 reis não puderam resistir a ele. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: Teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parece bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: Se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo. Agi Israel, os filhos do rei, 70 homens estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos e as mandaram a Gisel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada da porta até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos. Eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe, em Gisrael, como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equedes dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo? E disse Jonadab: É. Então se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão.
E Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Lá comigo verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso, chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembléia solene, e a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse. E entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os seus de Baal. E entrando eles a fazer sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será por a vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada. E os da guarda e os capitães os lançaram fora, e foram às cidades da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração fizeste à casa de Acabe, teus filhos, e até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde Jordão até o nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Massanitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnão, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e os sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. Segundo Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atalha, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalha, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalha reinava sobre o país. E no 7º ano enviou Joiada, e tomou os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei.
e deu-lhes ordem, dizendo: Isto é o que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. E a outra terça parte estará à porta de Sur, e a outra terça parte à porta detrás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as duas partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão, e vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram, cada um com as armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e do lado da casa, em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, bateram as palmas, e disseram: Viva o rei! E Atalha, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalha rasgou as suas vestes e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir matai-o à espada, porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi, pelo caminho da entrada dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens, totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor, e tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a terra repousou, depois que mataram a Atalha à espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei. Bom dia a todos os irmãos e irmãs. O tema da mensagem de hoje é saudade de casa. Quando estamos muito tempo fora de casa, quando estamos distantes da nossa casa, quando viajamos ou somos transferidos do nosso trabalho para uma outra cidade, outro país, ou quando fazemos um tratamento médico ou uma internação e ficamos muito tempo longe da nossa casa, sentimos saudades. Quando estamos em outro país, sentimos saudades do nosso país, da nossa pátria, saudades de casa. E nós, como cristãos, a Bíblia diz que somos forasteiros e peregrinos. Um forasteiro é uma pessoa que reside temporariamente em
ambiente, em uma nação que não é a nação dele. Ele não é daquela terra. O peregrino é aquele que está só de passagem. Ele para ali por algum determinado tempo, apenas para recuperar as forças e segue viagem, porque aquilo ali não é a terra dele. Ao dizer isso, o Senhor está dizendo que não pertencemos a esse mundo. Não somos aqui de baixo. Somos de outro mundo. A nossa pátria não é aqui. O nosso lar não é esse local. A partir do momento que Cristo morreu, Ele nos comprou. E Ele preparou moradas para nós. Uma outra pátria. Um outro local. Nós somos do céu. Nós somos do alto. E como sentimos saudades de casa. E como é esse lugar que sentimos saudade? João, ele vai relatar um pouco da nossa casa, do nosso lar. Apocalipse 21. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu marido. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, ou a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora, detalhes bem particulares da nossa casa, do nosso lar, da nossa pátria. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Um local que não vai haver mais tristeza a causa das lágrimas. Não vai haver mais contrição, angústia, medos, temores. O nosso lar é um local onde a tristeza não entra, não habita, não tem permissão para estar. E a morte já não existirá. Não vai haver tragédias. Não vai haver acidentes fatais. Não vai haver atentados contra a vida. Não vai haver risco de morte. A morte foi morta, foi banida. Em nosso lar, ela não tem permissão para entrar. Ela nem sonda, nem espreita. Não há lugar para ela. Nós existiremos para sempre. E a vida nunca mais será tirada. O texto diz que já não haverá luto. Nunca mais um velório, nem um cortejo fúnebre. Nunca mais um óbito. Nunca mais aquele cheiro de flores da morte. Aquele ambiente triste. O choro do luto. O pranto do luto. O clima do luto. Não vai haver mais luto. E nem pranto. O choro, o grito, o grunhido. Não vai haver mais as copiosas lágrimas. O choro do desespero, o choro da agonia, o choro da angústia. Não farão parte do nosso lar. E nem dor.
a aflição, o sofrimento, a tribulação, a provação serão banidos para sempre. E João diz, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a nossa casa. Estamos cansados dessa terra, cansados do pecado, cansados das tribulações, da injustiça, da desonestidade, da morte, da violência, do pecado. Estamos exaustos de caminhar por essa terra. Aqui não é nosso lugar, não é nossa morada. O nosso coração não aguenta mais contemplar tanta maldade, tanta tragédia, tanta angústia, tanto sofrimento, tanta desonestidade e injustiça. Estamos com saudade de casa, saudade do nosso lar. Mas um dia, o nosso Deus, o nosso amado Mestre e Senhor Jesus, virá outra vez a esse mundo e nos resgatará e nos tirará daqui e nos levará finalmente para o nosso lar, para a nossa casa. Pai amado e querido, nesse momento eu coloco diante de Ti a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Senhor, nós cremos no Teu poder e na Tua bondade. E é por isso que eu profetizo, em nome de Jesus, libertação completa para quem está me ouvindo agora. Que toda tristeza, toda ansiedade e toda raiva sejam transformadas pela Tua presença em atitudes que reflitam a Tua paz e a Tua sabedoria. Eu oro, Senhor, para que esse sentimento de raiva e de ira que tantas vezes nos toma seja usado para construir algo que glorifique o Teu nome. Que essa pessoa que me ouve, ao invés de ser consumida pelo impulso da ira, seja cheia de paciência, de controle e tenha um coração disposto a promover a Tua paz em cada situação. Eu profetizo cura sobre a vida emocional, física e espiritual dessa pessoa. Que ela experimente uma renovação completa, sentindo o Teu poder em cada área que estava destruída ou enfraquecida. Que o Espírito Santo traga mansidão, domínio próprio e uma mente mais saudável, pronta para reagir com sabedoria diante dos desafios. Eu oro, Senhor, para que toda confusão, todo descontrole e todo sentimento de impotência sejam substituídos pela certeza da Tua direção e do Teu cuidado. Que essa pessoa, ao longo dessa mensagem, receba a Tua palavra e seja transformada por ela, experimentando um novo nível de paz, de fé e de comunhão contigo. Que hoje toda raiva seja transformada em uma força que a conduza a tomar atitudes sábias e equilibradas, baseadas no Teu amor e na Tua justiça. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Você já se sentiu dominado pela raiva a ponto de agir impulsivamente e depois se arrepender? A raiva é uma emoção poderosa e muitas vezes difícil de controlar. Mas a Bíblia nos orienta a lidar com a raiva de uma maneira que honre a Deus e promova a paz. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, está escrito: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A Bíblia nos alerta muitas vezes sobre os perigos da ira. Em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27,
Paulo nos adverte: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo nos lembra que sentir raiva não é pecado, mas devemos ter cuidado para não deixar que a raiva nos leve a pecar. É natural sentir raiva em situações de injustiça ou de frustração, mas a maneira como reagimos a esses sentimentos é o que realmente importa. Jesus nos deu o exemplo supremo de como agir diante de provocações e desafios. Mesmo quando ele foi injustamente acusado e maltratado, ele respondeu com paciência e amor. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Imagine estar no seu trabalho, por exemplo, e ser acusado de algo que você não fez. A reação imediata pode ser defender-se de forma agressiva, acusar os outros, mas se seguirmos o exemplo de Jesus, nós podemos responder com calma e buscar compreender a situação antes de reagir. Isso não só resolve os problemas de maneira mais eficaz, mas também fortalece os nossos relacionamentos. A raiva, quando não controlada, pode causar estragos nas nossas relações e na nossa própria paz interior. Ela é como um fogo que consome tudo ao seu redor, deixando um rastro de destruição. Deus nos chama a sermos pacificadores, a buscar a paz em todas as circunstâncias. Em Provérbios capítulo 15, versículo 1, está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Salomão está nos lembrando do poder que temos em nossas palavras e ações para mudar o curso de uma situação. Quando escolhemos responder com brandura e paciência, podemos desviar o furor e trazer calma a um ambiente tenso. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para receber a palavra de Deus todos os dias direto no seu celular. E deixe o seu like aqui no vídeo, se você apoia a palavra de Deus sendo compartilhada aqui no YouTube. Irmãos, a Bíblia nos oferece uma direção clara em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas são características que o Espírito Santo quer desenvolver em nossas vidas. E essas mesmas virtudes são essenciais quando a gente enfrenta situações em que a raiva pode nos dominar. Deus quer que o seu fruto seja visível em nós, especialmente nos momentos de conflito e desafio. Quando nós permitimos que o Espírito Santo produza esses frutos na nossa vida, nós passamos a agir com mansidão e domínio próprio, em vez de sermos dominados pela raiva. Agora eu quero falar de alguns passos práticos para você lidar com a raiva. Esses passos são essenciais para que você não seja escravo das suas emoções, mas que você aprenda a controlá-las com sabedoria e com calma. Primeiro, reconheça a raiva. Não adianta tentar esconder ou reprimir o sentimento. A raiva, quando não tratada, pode se transformar em ressentimento e amargura. Quando você sente raiva, perceba esse sentimento e reconheça que ele está presente. Traga-o à luz. E ao invés de se entregar ao impulso, leve essa emoção até Deus em oração, pedindo ajuda para lidar com ela de maneira sábia. Segundo, procure se comunicar de forma menos reativa. Sabe, irmãos, muitas vezes a raiva nos faz reagir impulsivamente, dizendo coisas das quais nos arrependemos. Um passo prático importante é aprender a se comunicar de maneira menos reativa. Ou seja,
quando alguém disser algo que te incomode, respire fundo antes de responder. Pergunte a você mesmo, essa resposta vai resolver o problema ou vai só piorar a situação? Terceira dica, não leve as coisas para o lado pessoal. Muitas vezes, o que alguém diz ou faz está relacionado às lutas internas daquela pessoa e não necessariamente a você. Não receba tudo como um ataque pessoal. Aprender a separar as situações ajuda a manter a calma. Lembre-se que nem tudo é sobre você. Quarta dica, peça a Deus sabedoria. Antes de reagir, peça ao Senhor sabedoria e discernimento. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, nós somos encorajados a pedir sabedoria a Deus, que nos dá generosamente. Uma simples oração, mesmo silenciosa, pode mudar o rumo de uma conversa ou evitar um grande problema. Quinta dica, respire e conte até 10. Parece um conselho simples, não é? Mas muitas vezes uma pausa de alguns segundos faz uma grande diferença. Respirar profundamente e contar até 10 ajuda você a acalmar a sua mente e o seu coração. E aí você terá tempo para pensar em como reagir de maneira mais equilibrada, mais ponderada, em vez de deixar a raiva falar por você. Sexta dica, procure entender a situação. Em vez de reagir impulsivamente, tente entender a perspectiva da outra pessoa. Pode haver fatores que você não conhece, que influenciaram suas ações ou palavras. Isso não significa que você tem que concordar, mas buscar entender a origem do problema pode te ajudar a responder com mais empatia e com menos julgamento. A empatia é uma ferramenta poderosa para desarmar conflitos e construir pontes de entendimento. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos pela tua infinita bondade, pela tua paciência e pelo teu amor. Pedimos perdão, Senhor, pelos momentos em que deixamos a raiva controlar nossas ações e palavras. Sabemos que a nossa ira não produz a tua justiça. Por isso, pedimos a tua ajuda para sermos tardios em irar-nos e prontos para ouvir. Que possamos refletir o teu amor e a tua paz em todas as situações da nossa vida. Pai, ajuda-nos a reconhecer a raiva quando ela surgir e a levá-la diante do Senhor em oração. Dá-nos sabedoria e discernimento para reagir de forma que te agrade. Ensina-nos a respirar profundamente, a contar até 10, para que possamos responder com calma e paciência. Dá-nos um coração empático, Senhor. Um coração que procura entender a perspectiva do outro e que usa palavras brandas para desviar o furor. Ajuda-nos a buscar a resolução dos conflitos e não a vingança, deixando a justiça em tuas mãos. Eu quero orar, Senhor, por cada pessoa que está enfrentando desafios em seus relacionamentos, especialmente aqueles que estão à beira de uma ruptura. Eu te peço, Pai, restaura esses lares, traga de volta a paz, o respeito e o amor. Restaura, Senhor, esse casamento que está por um fio. Traga reconciliação e perdão entre esses casais, que eles possam reencontrar em Ti a base para o amor e a união. Eu oro também pela conversão dos maridos, esposas e filhos que têm sido alvos de tantas orações. Que o Teu Espírito toque esses corações e transforme essas vidas. Eu quero orar também, Senhor, por todas as pessoas que têm lutado contra a raiva e a impulsividade, que estão pedindo socorro para controlar essas emoções. Dá-lhes domínio próprio e a capacidade de reagir com sabedoria, que elas possam ser verdadeiras pacificadoras em suas famílias,
no seu trabalho e também em cada ambiente que estiverem. Nós te louvamos, Senhor, por tua misericórdia e por tua graça. Obrigado por nos ouvir e por nos transformar diariamente. Sabemos que é por causa da tua presença em nossas vidas que podemos sim vencer a raiva, o medo e todo sentimento que nos afasta de ti. Que possamos, ó Deus, a partir de hoje, ser exemplos vivos do teu amor, praticando o fruto do Espírito e vivendo em paz com todos à nossa volta. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero dar um recado muito importante. Estão abertas as inscrições para o encontro de casais, casamento firmado na rocha. Deixa eu ver aqui se o Momento Sublime está aqui. O meu sublime de hoje não está aqui, então vou trocar a câmera aqui, trocar a câmera. O Momento Sublime está aqui no WhatsApp. O Momento Sublime está aqui no WhatsApp. Aqui, o Momento Sublime está aqui. Não subiu lá para o canal da igreja, não. O Momento Sublime está aqui no WhatsApp. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje nós vamos para um pedacinho da Bíblia, lá no livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, grande rei Salomão, filho de Davi, um homem que foi usado por Deus e recebeu de Deus uma sabedoria extraordinária. E é considerado um dos homens mais sábios dos que já passaram pela terra. E hoje a sabedoria nossa está em conhecer a sabedoria de Deus, para que possamos imitá-la e caminhar lado a lado com Salomão. Por que não? Né? Quando Salomão escreve lá o livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 23, ele diz assim: você caminhará seguro e não tropeçará. Você caminhará seguro e não tropeçará. Essa palavra está sendo dirigida a quem ele chama de filho sábio, né? Essa palavra, Deus, não Salomão, mas Deus, está dirigindo a você e a mim também, quando nos considera seus filhos. E como filhos de Deus, devemos amar a sabedoria, devemos buscar a sabedoria, nos colocar a serviço da sabedoria, né? E eu gostaria que você pensasse nisso. E a pergunta é: quem, né, não vai tropeçar? Quem não? Por que não tropeça? Você caminhará seguro e não tropeçará. Ele está concluindo tudo aquilo que ele escreveu, né, e que está registrado no capítulo 3. Eu li para vocês o versículo 23. Então ele vem apresentando, né, atitudes que fazem parte da vida daquela pessoa que não vai tropeçar, que vai permanecer firme, caminhar nessa vida cheia de obstáculos, cheia de pedregulhos, de dificuldades, mas não vai tropeçar. Sabe por quê? Ele vai dizer algumas coisas. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Para início de conversa. Coloque em prática no seu coração a minha lei, os meus ensinamentos, os meus mandamentos. Tá? Então Deus nos ensina. A Bíblia Sagrada é o ensinamento de Deus para mim e para você. Então, se você não quer tropeçar lá na frente, você precisa obedecer os mandamentos agora. Aí ele diz:
não te desamparem a benignidade. Tá? Então, não abandone a benignidade. Seja uma pessoa benigna, uma pessoa boa. Queira viver desse jeito. Ele vai concluir nesse mesmo versículo também: não abandones a fidelidade. Seja fiel. Fiel nos contratos, fiel nos acordos, fiel nos compromissos. Continue fiel. Essa sua fidelidade vai fazer com que você não tropece. Aí depois, um outro item: confia no Senhor. Confie no Senhor. Continue confiando no Senhor. Vai vivendo, vai caminhando, né? E você não vai tropeçar se você caminhar confiando no Senhor. Aí depois ele diz: reconhece-os em todos os seus caminhos. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Reconheça que Deus está. Deus está com você. Deus está caminhando com você. Veja o mover de Deus. Veja a mão de Deus operando em seu favor. Reconheça que isso é obra de Deus. Você chegou até aqui porque Deus te trouxe até aqui. É sem dúvida um texto muito interessante. Depois, não sejas sábio aos teus próprios olhos, arrogante, vaidoso, presunçoso, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. A pessoa que se julga sábia, inteligente, né? Essa pessoa não precisa de ninguém, já sabe tudo. Essa pessoa tropeça, mas com uma facilidade, com muita facilidade, né? Aí depois ele diz um outro item que vai ajudar você a não tropeçar: honra o Senhor com a sua fazenda. Honre o Senhor com seus bens materiais. Contribua para a obra do Senhor com seus bens materiais. Honra o Senhor com a sua fazenda, com a sua riqueza. Reconheça que foi Deus quem te deu saúde para trabalhar. Deus abriu as portas. Deus fez você prosperar naquilo que você está fazendo. Então, honre a Deus. Glorifique a Deus também com a sua fazenda. Aí, e não abandones a correção. Não rejeites a correção jamais. Seja fiel, seja correto, né? Procure sempre a licitude. Procure sempre andar na presença de Deus, do lado da honestidade. Se você viver assim, você não vai tropeçar, né? Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, né? E o bom siso. Então, seja equilibrado, seja equilibrado. E a palavra é essa: se você viver desse jeito, você caminhará seguro e não tropeçará. Você quer isso para você? Se você quer, então faça aquilo que o restante do capítulo nos ensina. Ande desse jeito. Converse com Deus sempre, mas também queira se apresentar às pessoas de maneira digna e honesta. Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor nos ensina. Queremos viver assim, ó Deus. Queremos colocar em prática na nossa vida os teus ensinamentos, porque queremos fazer a tua vontade. Queremos honrar o Senhor com a nossa obediência. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia. Trocar aqui a tela. Beleza, agora ele vai ver o áudio do quarto de guerra. Aqui, vamos ver. Esteja atenta às placas de sinalização. Os sinais lhe darão o discernimento necessário. A paz, bom dia! Aqui é a pastora Adriana Homem novamente, e eu quero externar a minha alegria de sempre poder servir aqui ao Reborn, essa equipe maravilhosa que sempre são tão gentis em nos convidar. A querida amiga Jenny Costa, meu muito obrigado pela nossa aliança. O tema que me foi proposto da semana é: a mulher sábia não se move sem planejamento. Uau! Quantas de nós aqui nos deparamos no início do ano com uma agenda, escrevendo, traçando metas, alvos, objetivos, e quantas destas também, como eu, ao longo do ano, estamos caminhando aí para o fim deste ano,
percebemos que não conseguimos cumprir, que na verdade vivemos cada dia apagando os seus incêndios. E isso não é bom, não é? Na minha carreira profissional, trabalhando em planejamento e na minha carreira de educação teológica, eu tenho observado isso ao longo dos anos. Como é bom gastar tempo planejando. Nós não temos essa cultura, mas é necessário incuti-la. O tempo que se gasta maior planejando, com certeza a eficácia no resultado vai ser extraordinária. Tem sorte de ser muito mais proveitosa quando gastamos uma fatia maior no planejamento. E na Bíblia, onde está escrito isso, pastora Adriana Homem, podemos ter com o conselho do sábio, o livro dos sábios, Provérbios, no capítulo 22, no verso 3, quando recebi esse tema, veio logo à minha mente. Provérbios 22, verso 3. O avisado, ele vê o mal e esconde-se, mas o simples passa e sofrem a pena. O avisado vê o mal e se esconde. Está falando de alguém que percebeu o perigo. Está falando de alguém que foi sinalizado pelo perigo. E o que ele faz? Ele se esconde. Aqui não é um texto, uma narrativa de um personagem, porque estamos dentro de um contexto literário, né? O livro de Provérbios é um gênero literário proverbiano que dá-nos a entender que são reflexões, conselhos, né? De sábios para a nossa vida. Então não é uma narrativa de um personagem, mas nós tomamos posse nesse sentido de conselho, exatamente. Porque aqui ele diz, quando você sinalizar, quando você observar, porque nós temos que estar atentos aos sinais, há um dom do Espírito que deveríamos muito clamar e buscar nesse tempo, eu tenho dito por onde passo, é o dom do discernimento. O dom do discernimento é aquele que vai nos sinalizar, é aquele que vai nos mostrar, é aquele que nos vai avisar. E com isso, você que é sábia e tem ouvido este conselho, que tem lido, na verdade, este conselho, você vai fazer o quê? Vai se esconder. Qual é a penalidade do texto? Não sofrer a pena. Aquele que não planeja, ele é tendencioso a fracassar no seu projeto. E quando fracassamos, vamos sofrer as consequências. Não adianta, muitas das vezes, espiritualizarmos ou demonizarmos, no sentido de dizer a culpa foi do outro, a culpa foi do inimigo. Em muitas situações, a culpa é nossa, pela falta do planejamento, pela falta de não observar as placas de sinalização, pela falta de não observarmos os sinais, pelo discernimento. Quem aqui é uma boa condutora de veículo sabe que existem as placas de sinalização. E nós vamos observando as placas. Às vezes a experiência, o tempo no volante, da direção, te dá aquela segurança. Mas as placas estão ali, para que você esteja atento à direita, à esquerda, a hora de parar, quanto tempo falta, a direção a tomar. Então, neste texto do Provérbios, ele está trazendo para nós essa sinalização. Olha, cuidado com os avisos, cuidado com os sinais. Tome posse do dom de discernimento, porque o avisado, ele vai ver o mal com antecedência. E ele vai fazer o quê? Ele vai se esconder. Agora, poderíamos citar também algumas personagens bíblicas. Podemos lembrar de Raabe, ok? No livro de Josué, Raabe é uma mulher que percebe o mal, percebe que algo está acontecendo. Ela aproveita-se da oportunidade, né, que bate à sua porta, ela esconde os espias e planeja, né, com os espias, na verdade, trazer o livramento para a sua casa. Então, foi uma mulher que discerniu rápido, pegou rápido. Ela foi, planejou, executou e trouxe
da sua, perspicácia, da sua habilidade, trazendo o livramento para a sua casa. Nós temos, nas nossas traduções, um adjetivo para Raabe, uma prostituta, mas que nesse momento teve o discernimento, se aproximou de Deus, teve sensibilidade e resgatou a sua família. Nós temos Jael, um excelente estrategista, também se tomou da oportunidade, planejou, executou e matou o inimigo. Temos Débora, com toda a sua sabedoria de juíza, com todo o seu conhecimento, ao lado do esposo, ela conseguiu vencer aquela batalha. Poderíamos ficar aqui citando muitas outras mulheres na Bíblia que são exemplos para nós. Abigail, mulheres que viram o perigo, foi sinalizado o perigo, foram avisadas, estavam atentas aos sinais, não foram tomadas pela emoção, pela precipitação, mas na verdade, sabe aquele famoso até 10? Nós temos que parar e contar. Analisaram, respiraram, oxigenaram, o cérebro. Será que é melhor direita ou esquerda? Olha, os sinais, olha o que Deus está falando. Olha, hoje eu ouvi isso, na verdade está confirmando o que Deus falou comigo. Busque, peça ao Senhor. No livro de Tiago, no Novo Testamento, ele diz que tem algo que nós podemos pedir de forma deliberada, ou seja, sem limitações. É pedir a sabedoria. Peça a sabedoria, porque o sábio ouve o mal e se esconde, se esconder. O que a formiga pode nos ensinar? A formiga nos ensina o quê? Que ela trabalha dessa forma. Ela vai colhendo e se esconde para o quê? Para a sua sobrevivência na próxima estação. Então, quero um conselho, minha amiga, neste dia, quero um conselho para ser vitoriosa, esteja atenta ao discernimento. Quando você tiver discernimento, você vai estar atenta ao mal e vai se esconder. E podendo se esconder, você terá o tempo para planejar. Então, isso é planejamento. Planejamento é estar atenta ao dom do discernimento. Porque o avisado, repetindo e finalizo aqui, vê o mal e esconde-se, ok? Para quê? Para não sofrer a pena lá na frente. Que Deus abençoe você nessa manhã, que você seja edificada como eu fui com essa porção da palavra. Você que ainda não nos conhece, vá lá nos nossos canais, no Instagram, Facebook, YouTube e siga @AdrianaHomem-Oficial. E será uma bênção ter você na nossa rede. Deus abençoe. Glória a Deus. Agora a gente vai para o aplicativo Glorify. E aqui, aplicativo Glorify. O cristianismo, se for falso, não tem importância. E, se for verdadeiro, tem importância infinita. A única coisa que ele não pode ser é moderadamente importante. C.S. Lewis. Deixa eu ver, salvar aqui. Salvei a imagem. Passagem, Filipenses 1, de 1 a 26. Olá, eu sou Cornélio Augusto. Esta semana estamos explorando as riquezas do primeiro capítulo da Carta aos Filipenses. A passagem de hoje é Filipenses capítulo 1, de 21 a 26. Cristo é vida. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Devocional. Vamos nos aprofundar na palavra?
Ao nos aproximarmos do final do capítulo, Paulo está construindo um clímax poderoso. Paulo proclama que Jesus é tão bom, tão belo e tão glorioso que a morte é algo que o cristão deve esperar em vez de temer. É a porta de entrada para a presença física de Cristo por toda a eternidade. No entanto, em vez de ser uma declaração mórbida, essa é uma proclamação da insondável bondade de Deus. Nada do que você pensa que deseja neste mundo é tão bom quanto estar com Jesus. Se você fosse declarar sua missão pessoal, o que diria? Fazer uma declaração da própria missão é uma ferramenta poderosa para a vida. Usadas tanto por indivíduos quanto por empresas, as declarações de missão são frases incisivas que funcionam como uma bússola, filtrando escolhas e calibrando decisões por meio de valores que já escolhemos. As declarações de missão ajudam as pessoas a se manterem no caminho certo, mantendo-as fiéis em seu propósito. À medida que Filipenses 1 avança, Paulo explode com uma declaração que foi descrita como a declaração de missão mais famosa de todo o Novo Testamento. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A perspectiva de Paulo é extrema, mas impressionante. Para o apóstolo, a vida não era uma questão de buscar seu próprio conforto ou progresso, mas sim de buscar o progresso do reino de Deus. Jesus era o sol em torno do qual o mundo de Paulo girava. Viver significava magnificar e servir a Cristo. Morrer significava algo ainda melhor: liberdade eterna dos problemas terrenos para se alegrar na presença de Cristo. Reflita sobre isso por um momento. A sua própria declaração de missão se alinha com a que Paulo declarou, inspirado pelo Espírito de Deus. Como sua vida seria diferente hoje se você a filtrasse pela declaração de missão de Paulo? Como isso afetaria sua atitude, suas prioridades ou sua perspectiva? O fundamento da declaração de missão de Paulo é o amor sem limites que ele encontrou em Jesus. Ele não fala suas palavras radicais a contragosto ou coagido. Elas fluem através dele com uma alegria arrebatadora. A revelação e a experiência de Paulo com Jesus foram tão maravilhosamente convincentes que todo o resto, até mesmo a morte, tornou-se insignificante. Se quisermos fazer da declaração de missão de Paulo a nossa própria declaração hoje, precisamos de uma revelação semelhante da extraordinária beleza de Deus. John Piper diz o seguinte: a chave para magnificar Cristo na vida e na morte é achá-lo mais precioso, mais valioso, mais satisfatório, mais alegre, mais digno de orgulho do que tudo que perdemos na morte e tudo o que temos na vida. Servir e magnificar a Cristo é a melhor maneira possível de passar nossos dias. Comparado a Jesus, nada mais importa. Reflita e ore comigo. Jesus é mais precioso, mais valioso, mais maravilhoso e fonte de mais alegria do que qualquer outra coisa. Hoje, ore para ter essa verdade enraizada em seu coração. Nesse momento de paz, pense na seguinte pergunta: como viver para Cristo e ansiar para encontrá-lo na glória impactará a maneira como você passa os seus dias aqui? O medo da morte é uma questão natural para os seres humanos
visto que a morte é uma consequência triste do pecado, mas em Jesus temos uma nova perspectiva. Hoje, com quem você precisa compartilhar a viva esperança que o Evangelho nos traz? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pela graça que derramaste em minha vida. O Senhor é mais precioso, mais valioso, mais maravilhoso e traz mais alegria do que qualquer outra coisa neste mundo. Hoje dê-me forças para mudar minha perspectiva, de modo que eu só me importe com o Senhor. Que como Paulo eu possa dizer: viver é Cristo e morrer é lucro. Que esse seja o hino e a declaração de missão da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Música do dia: mais perto eu quero estar. Olá, seja bem-vindo. Este louvor nos faz refletir sobre a importância de nos aproximarmos de Deus. Por seu infinito amor e graça, Ele nos permite chegar mais perto. E Ele deseja que o conheçamos, assim como Ele nos conhece.
certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre te rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Ore agora e peça ao Senhor para que o seu coração arda de amor por Ele, para que todos os seus dias sejam passados na presença do Pai. Nada mais importa, Ele é sua casa, o seu porto seguro. Amém. Caminhando pela Bíblia. Folhas ou frutos? Olá, seja bem-vindo ao nosso Caminho pela Bíblia de hoje. Em Mateus capítulo 21, versículos 18 e 19, nós lemos: De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: Nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Podemos nos surpreender ao ver Jesus amaldiçoando uma figueira. Mas com certeza, Jesus não estava indignado com a árvore. Esse acontecimento precisa ser interpretado simbolicamente, pois muitas vezes nas Escrituras, Israel foi comparado a uma figueira. Israel foi aquela nação que Deus plantou, alimentou e sustentou. Mas depois de crescer, infelizmente, não produziu bons frutos para a glória de Deus. Assim como aquela figueira possuía folhas, mas não frutos, também Israel tinha vida religiosa exterior, mas não possuía uma vida interior. E Deus chama isso de hipocrisia. Eles mostravam sua religiosidade, mas não havia verdadeiro fruto de amor e misericórdia. E foi isso, a hipocrisia, que desagradou tanto a Jesus, a ponto de ele amaldiçoar a figueira, indicando com isso que Israel seria rejeitada como instrumento divino para abençoar as nações.
Essa é uma lição importante que devemos aplicar em nossas vidas. Deus tem feito em nós um grande investimento de graça, amor, misericórdia e bondade. Ele tem cuidado de mim e de você com grande zelo e paciência. Mas Ele também espera que venhamos a dar bons frutos. Frutos que agradam a Deus. Deixe-me perguntar, como está a sua vida diante de Deus? Você tem tido apenas aparência de religiosidade? Ou você tem demonstrado isso de maneira prática em seu comportamento e ações? Você tem ido à igreja com regularidade? Tem orado antes de suas refeições? Tem falado que é crente em Jesus e que nasceu de novo? Como está seu comportamento dentro de casa, no seu trabalho e na sociedade? Você é daqueles que só fala, mas não faz? Ou seja, tem folhas, mas não tem frutos? Examine-se, sonde o seu coração e vá diante do Senhor em oração. Vamos orar? Amado Deus e Pai, livra-me de uma vida de aparências, de uma religião apenas da boca para fora. Eu quero ser um filho obediente, alguém que seja sal e luz nesse mundo, fazendo diferença por onde quer que eu passe. Em nome de Jesus. Amém. Posicionadas. Mateus 18. Olá, eu sou o Isaac Valadão Bessa e seja bem-vindo ao nosso especial do Posicionados aqui no Glorify. No começo do capítulo 18 de Mateus, nós vemos os discípulos discutindo sobre grandeza, a fim de saber qual deles seria o maior no reino dos céus. Jesus, então, os interrompe dando uma lição sobre humildade e ensinando que grande nos céus é aquele que se humilha e tem o coração como de criança. Além do foco na humildade, nesse capítulo Jesus nos ensina mais uma vez sobre o perdão. Através da parábola do servo impiedoso, aprendemos que assim como fomos perdoados, devemos perdoar. Pedro, um dos discípulos de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7? Cristo, em toda sua sabedoria, responde a Pedro: até 70 vezes 7, dando a entender que devemos perdoar sempre. A seguir, Jesus dá início à parábola da ovelha perdida, que conta que um pastor de ovelhas, possuindo 100 ovelhas, ao notar que perdeu uma delas, deixa as outras 99 para resgatar a ovelha que se perdeu. Quando a encontrar, se alegra por tê-la de volta mais do que pelas 99 que estavam no aprisco. Assim é o Pai Celestial com seus filhos, que se alegra quando um é perdido e é encontrado e volta para casa. Ao ler esse capítulo, aprendemos novamente com Jesus sobre a importância e o valor de uma única vida, de uma ovelha perdida que é encontrar, de uma criança, do fato de devermos perdoar sem limites e trazer de volta para casa. Que sejamos assim como Jesus, compassivos, misericordiosos e cheios de compaixão. Amém. Concluir. Agora a gente vai ver a leitura bíblica da PIBA. Qual é a leitura bíblica da PIBA? Deixa eu ver. Dia 18 de outubro. 18 de outubro. Gênesis 50. Gênesis 50. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 50. Vou botar aqui da Bíblia JFA. Gênesis 50. Deixa eu ver aqui. Trocar a tela. Vou trocar a tela. Bora. Deixa eu ver aqui. Gênesis 50. Gênesis capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias,
porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados, pois, os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar a seu pai. E subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se-lhe Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron o Eteu, em frente de Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. Agora é qual? Deixa eu ver a leitura. Lucas 3. Lucas 3.
Lucas capítulo 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, e Eli de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Semei, e Semei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã,
e Cosã de Eumadã, e Eumadã de e de Josué. E Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obede, e Obede de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Perez, e Perez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nacor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque, e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jarete, e Jarete de Maleleel, e Maleleel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Agora com a leitura Jó 16 e 17. Jó 16. Jó capítulo 16. Então respondeu Jó dizendo: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e menearia contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me eu, qual é o meu alívio? Na verdade, agora ele me tem feito fatigado. Tu assolaste toda a minha companhia. Testemunho disto é que já me fizeste enrugado, e a minha magreza já se levanta contra mim, e no meu rosto testifica contra mim. Na sua ira me despedaçou, e ele me perseguiu. Arranjou os seus dentes contra mim. Aguça o meu adversário seus olhos contra mim. Abrem a sua boca contra mim. Com desprezo me feriram os queixos, e contra mim se ajuntaram todos. Entrega-me Deus ao perverso, e nas mãos dos ímpios me faz cair. Descansado estava eu, porém ele me quebrantou, e pegou-me pela cerviz, e me despedaçou. Também me pôs por seu alvo. Cerca-me os seus flecheiros. Atravessa meus rins e não me poupa, e o meu fel derrama sobre a terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento, arremete contra mim como um valente. Cozi sobre a minha pele o cilício, e revolvi a minha cabeça no pó. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Apesar de não haver violência nas minhas mãos, e de ser pura a minha oração. Ah, terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar para ocultar o meu clamor. Eis que também agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas o meu testemunho está. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o homem pelo seu próximo, porque decorridos poucos anos eu seguirei o caminho por onde não tornarei.
capítulo 17. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam as suas provocações. Promete agora e dá-me um fiador para contigo. Quem há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, por isso não os exaltarás. O que denuncia os seus amigos a fim de serem despojados, também os olhos de seus filhos desfalecerão. Porém, a mim me pôs por um provérbio dos povos, de modo que me tornei uma abominação para eles. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmarão disso, e o inocente se levantará contra o hipócrita. E o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas, na verdade, tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Nas trevas estenderei a minha cama. A corrupção clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde, pois, estaria agora a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? As barras da sepultura descerão, quando juntamente no pó teremos descanso. Trocar aqui a tela. Bom, gente, acabou aqui a nossa devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe os comentários e suas orações. Gostamos de orar com você e por você. Você que está vendo esse áudio gravado aqui no Spotify ou vendo esse vídeo no YouTube, compartilha com geral, tá? Para que mais vidas possam ser abençoadas. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.